Eu convido para aquele que tem a Bíblia, a mensagem de hoje vai ser baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 35. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui, palavra do Senhor. Nós temos meditado durante essa série sobre a temática maior de refletir sobre o Natal com o tema Então é Natal. Então é Natal, e durante todo esse mês pegamos trecho dessa música tão conhecida e temos conversado um pouco sobre como ali também tem palavra de Deus, tem mensagem de Deus para nós, como numa leitura cristã, numa ótica bíblica e cristã, nós enxergamos o que essa música e o que trechos dessa música nos indicam sobre o que é o Natal. E o trecho que nós vamos dar uma olhada hoje é a parte da música que diz assim: Então, bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. A música nos fala do Natal nessa esfera de que o tempo do Natal nos lembra, nos convida e nos leva de novo a ser feliz. É tempo de festa, é tempo de experimentar a felicidade, é tempo que automaticamente nós indicamos que o Natal nos remete à felicidade, que o Natal nos remete à festa, que o Natal nos remete à alegria. Mas, porém, é um tempo onde você escuta muitas pessoas dizerem o seguinte: quando chega o Natal, eu me sinto mais triste. Quando chega o Natal, eu me sinto mais triste. É uma frase que você vai ouvir na boca de muitas pessoas. Muitas pessoas vão dizer que apesar de ser um tempo de festa, um tempo de celebração, um tempo de alegria, é um tempo que elas se percebem tristes. E quem sabe você que está aqui nessa noite faz parte desses que de alguma maneira fazem dessa frase a sua frase. Quando chega esse Natal, o tempo de festa e felicidade, de alguma maneira você se sente triste. Alguma coisa te entristece, alguma coisa dói em teu coração, e o ambiente que era para ser só de festa, às vezes traz tristeza. A revista Época fez uma entrevista com um psicanalista para falar um pouco sobre esse tema que é tão rotineiro, de que chega o Natal e é o tempo de alegria, mas muitas pessoas ficam tristes. Escreveram uma matéria que tem como título 5 razões da tristeza comum na época de Natal. E eles então falam sobre 5 razões, das quais na época de Natal as pessoas ficam mais tristes, mesmo em meio a um tempo de festa, de celebração e de felicidade. Primeiro motivo que eles colocam como um motivo, uma razão da tristeza comum na época do Natal: rancor. Muitas pessoas na época do Natal, depois de um ano de correria, de um ano de desavenças, de um ano
em que nem para pensar às vezes nos relacionamentos que foram partidos, nas atitudes ruins que tomaram. Quando vai se aproximando o período do Natal, o período que diminui a correria do trabalho, que diminui os compromissos da agenda, que diminui as ocupações e que tudo ao nosso redor começa a nos convidar a pensar sobre perdão, sobre amar o próximo, sobre fazer o bem. Quando a gente começa a ver essas coisas, às vezes o sentimento, quando você para pensar, é que você percebe que no teu coração você está rancoroso. Você tem coisas para acertar que você ainda não acertou. Você tem pessoas que você está evitando. Você tem pessoas que você sabe que, quem sabe, até vai se encontrar nesse Natal. E aí o rancor, às vezes, é um dos motivos que leva pessoas, no período do Natal, a não serem felizes, a não se sentirem felizes, ao experimentarem nesse momento de festa um momento de tristeza. Uma segunda razão que eles colocam, que é uma tristeza comum na época do Natal, é parecida com a primeira, mas é na relação à mágoa. Quando chega o período do Natal, as pessoas começam a pensar nos relacionamentos que o feriram, nas pessoas que pisaram na bola com ela, de chegar no Natal às vezes sem falar com alguém por alguma coisa que a pessoa fez para ela, por alguma desavença familiar que fez com que os dois chegassem nesse período sem se dar bem, com algum sentimento de que, puxa, nós estamos no Natal, mas o meu pai não está aqui porque não se dá bem com aquele, meu irmão não está aqui, aquele tio não veio. E a gente sabe que nesse momento de encontro, alguns na verdade experimentam a tristeza porque sentem mágoa. Um terceiro motivo que ele coloca, e quem sabe esse é mais comum aparecer, é a questão da ausência. Ele vai dizer, no Natal você reúne a família, e aí você lembra daqueles que já partiram. Você lembra da avó, que sempre estava junto nessa reunião e não está mais, do pai, da mãe. Hoje de manhã, ao final do culto, depois dessa mensagem, veio uma senhora, me abraçou e disse, pastor, eu perdi a minha filha esse ano, e o Natal tem sido de muita lágrima aqui em casa. Essa dor, ela fica aflorada no Natal, que é tempo que a família reúne, que é tempo que a gente quer viver esses valores, que é tempo que a gente pisa no freio dessa correria que nos faz esquecer dos problemas muitas vezes, ou que camuflam os problemas. Nós precisamos encarar os problemas de frente. E quando nós temos esse tempo de parar, essas dores começam a aparecer. Um quarto motivo que pode ser uma tristeza comum na época do Natal é a frustração. Você começa a pensar que então é Natal, mais uma vez é Natal e mais uma vez, tantos planos para esse ano e você chega totalmente diferente. Não chegou tão bonzinho como achou que ia ser no Natal passado, não chegou se dando bem com tanta gente como falou no Natal passado, que disse, a partir do ano que vem o negócio vai mudar. A partir desse Natal você é diferente. O jeito que eu estou sendo no Natal, você o ano inteiro, e você começa a perceber e se frustrar por perceber que você não conseguiu alcançar as expectativas. E quem sabe nessa frustração, o autor ainda coloca dois tópicos dentro do tema frustração da tristeza do Natal. O primeiro é comparação. Que aí você chega no Natal e começa a comparar, puxa, a nossa família aqui toda bagunçada, todo mundo se dando mal, e os outros se reunindo com tanta felicidade. Puxa, a gente aqui fazendo um amigo secreto, valendo uma caixa de bis para cada um, e os outros ganhando iPhone no Natal. Puxa, a família do outro veio gente até de outro país para passar junto, e os meus ali 60, 70 quilômetros não vêm passar com a gente, porque estão com outros compromissos. E na comparação você começa a se frustrar também, de dizer, os outros estão vivendo o que eu não estou vivendo. E pior é que a gente começa a olhar para a rede social, e na rede social todo Natal é perfeito. E a gente pensa, puxa, todo mundo feliz no Natal e eu aqui. Uma outra tristeza do Natal que ele coloca dentro da frustração é na questão das expectativas. E aqui entra um outro detalhe. As expectativas que nós temos de que no Natal, como num passe de mágica, tudo vai se ajeitar. A gente pensa, agora é Natal, então agora eu vou ficar bem. Agora é Natal, então agora o bem vai vencer.
Agora é Natal, então agora a nossa família vai se organizar. Agora é Natal, então os problemas vão passar. E você vai perceber que se acordar mal no dia 24 de dezembro, no dia 25 também vai acordar assim, se não tomar nenhuma atitude. E no dia 26 também, e no dia 31 também, no dia 1º também. Mas muitas pessoas acabam sendo tomadas por uma tristeza, em vez de dizer, então, bom Natal e seja feliz, a pessoa diz, então, chegou o Natal e eu me sinto triste. O último ponto que ele coloca, como razões pelas quais as pessoas ficam tristes no Natal, é a questão da nostalgia. Aqui remete àquela sensação que muitas vezes invade o nosso coração de vazio, das boas lembranças afetuosas e emocionais que na experiência de criança, na experiência de adolescente nós temos no Natal. Aquela reunião familiar que era recheada de tios, de tias, de primos, de amigos, de pais, de irmãos. Quem sabe agora num grupo menor. Quem sabe alguns já faleceram. Quem sabe outros estão em outro tipo de agenda, em outra correria. E de certa maneira bate um vazio de uma saudade. Daquela lembrança, o Natal quando nós íamos para a casa da avó. O Natal quando era lá na casa do tio. O Natal quando vinha todo mundo aqui para casa e dormia 5 no colchão no chão. E começa a bater então um sentimento de nostalgia. E essa nostalgia, que é uma boa lembrança, também traz uma tristeza de valores que nós gostaríamos de viver novamente. Então, de fato, nós temos motivos reais e concretos que podem fazer com que nesse Natal, que é para ser um feliz Natal, o nosso coração se entristeça com algumas coisas. Mas o problema da nossa felicidade, ele é um pouco mais profundo. E ele vai além de uma ou outra circunstância que pode fazer você derramar uma lágrima nesse Natal. Aqui eu recupero a nossa série de mensagens do mês passado. Ser feliz significa que você pode até ter momentos de tristeza, mas é feliz. Porque ser tem a ver com o que você é, enquanto que alegria tem a ver em como você está. Você pode ser uma pessoa muito triste e ter um Natal alegre, mas o bom mesmo é se você é uma pessoa feliz e tem no Natal um sentimento de alegria. Mas se você é feliz e no Natal derrama uma lágrima, por saudade de alguém, por alguma frustração, pela nostalgia, pela ausência, por algum motivo, ainda é diferente. O grande desafio é ser feliz. E o nosso problema é mais grave porque a nossa infelicidade ela tem uma raiz mais profunda. E que normalmente também aparece nesse período do Natal, porque é o tempo que nós pisamos no freio. E que algumas coisas que a gente consegue driblar o ano inteiro, quando chega o encerramento da empresa, é que agora você tem um dia para ficar em casa, tem 2 dias para ficar em casa, a família começa a dizer que está chegando, você é obrigado a pensar sobre essas coisas. E aí vem uma frase de um filósofo, um autor que era poeta, filósofo, Henry David Thoreau. Ele diz o seguinte: a grande maioria dos seres humanos vive num silencioso desespero. Muita gente repousa infeliz. Sua sorte ou desgraça é que durante o dia quase ninguém percebe a sua infelicidade. Eles disfarçam bem ou convivem com gente igualmente ocupada em disfarçar, que não consegue perceber quão ruins os atores são no palco da vida. Quando ele reflete sobre a felicidade, ele olha para o jeito que as pessoas vivem, ele diz o seguinte: analisando o jeito que os seres humanos vivem, a grande verdade é que a grande maioria vive num desespero silencioso. E muitas vezes deitam a cabeça no travesseiro infelizes. E ele diz: eu não sei se é a sorte ou se é a tragédia na vida dessas pessoas, mas quase ninguém percebe. Quase ninguém percebe que ele na verdade está infeliz. Quase ninguém percebe seu desespero. Porque na verdade, ao seu redor tem pessoas que também estão tentando se ocupar para disfarçar a infelicidade e o desespero que vivem. Pare para pensar um pouco. Se às vezes isso não é o reflexo da nossa sociedade.
pessoas infelizes que disfarçam bem. E disfarçam tão bem que tem uma agenda cheia e ninguém percebe. A infelicidade, para a maioria das pessoas, não é vista num sofrimento constante, com lágrimas derramadas de hora em hora. A infelicidade é exatamente o oposto de lágrimas e de sofrimento. A verdadeira infelicidade, na verdade, nós percebemos na ausência de lágrimas. Uma pessoa que não se emociona, não se entristece, não se desespera, não se importa, não chora. Uma pessoa que tem uma incapacidade de ser afetada pela vida. Quem sabe a maior dor, a maior tragédia, o maior infeliz é aquele que não expressa no seu semblante o quanto sofre, mas que é alheio à vida, que passa pela vida sem ser afetado por ela, que os acontecimentos na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor não o afetam mais. É um desespero profundo quando na vida falta vida. É uma tradução de infelicidade quando na vida falta vida. A expressão mais comum para as pessoas infelizes é: serei feliz assim que. Vou ser feliz assim que. Vou ser feliz assim que nesse Natal. Vou ser feliz assim que Ano Novo as coisas ficarem diferentes. Que bom que chegou as férias, porque agora, a partir do ano que vem, se as pessoas infelizes são assim. Esse estilo de vida tem um problema, porque ele coloca a felicidade no futuro. E ela está sempre num passo que você não chegou. Ela está sempre em algo que você não conquistou. Ela tem sempre a ver com algo que você ainda não experimentou. Ela vai sempre acontecer quando aquilo que você ainda não tem chegar. Só que na verdade o que esse tipo de vivência faz é que ele perpetua, ele concretiza, ele nos torna seres descontentes, que não conseguem desfrutar os presentes, que não conseguem desfrutar os relacionamentos à sua volta. E ao invés de curtir a sua amizade, a sua família, ele está sempre dizendo: assim que eu me acertar com aquele, assim que aquele me der mais atenção, assim que meu pai falar perdão, assim que minha mãe, assim que o meu patrão, assim que o meu empregado, assim que o meu professor, o meu colega, assim que... E não percebem que entram numa roda viva de destruição e de infelicidade. Perpetuam, se tornam seres descontentes, sem perceber que a felicidade está mais perto do que imaginam. Queridos, a vida não é feliz quando tudo vai bem, e nem quando o assim que você tanto espera chegar. Tem uma escritora chamada Ruth Rocha, que ao escrever um livro infantil, chamado Uma História Meio ao Contrário, ela começa o livro na primeira página, dizendo que o príncipe e a princesa se beijaram. E daí ela coloca: e foram felizes para sempre. Aí você virava a página do livro e tinha assim: e era muito chato. Foram felizes para sempre, era muito chato. Há 2 semanas mais ou menos eu ainda conversei com uma pessoa que me dizia: pastor, por que quando eu penso que está tudo certo na minha vida, vem alguma outra coisa que me deixa mal, vem algum outro problema? Por que parece que na vida dos outros não é assim? Por que tem gente que tem uma história que está sempre feliz? Eu disse: aonde? Aí eu ainda falei, antes de ler essa historinha aqui, eu ainda falei para essa pessoa o seguinte: você já percebeu que todo filme tem "e foram felizes para sempre"? Desce a legenda, se a história fosse seguir no outro dia, o príncipe teria bafo, a princesa teria TPM, ela seria chata, eles iam brigar algumas vezes nessa história, viria alguma doença, viria alguma infecção, alguma inflamação, alguma diarreia. Não é felicidade para sempre. E a pessoa disse: eu nunca tinha pensado que depois do felizes para sempre a vida segue normal. Que ilusão. Que infelicidade viver assim que. Que infelicidade viver no descontentamento de que o que falta é simplesmente aquela pessoa. O que eu tenho aqui não serve, mas quando aquilo acontecer, aí vai servir.
Essa, quem sabe, é a maior infelicidade do Natal. Seres desesperados, num silêncio desesperador e descontente, esperando algo acontecer para mudar a sua sorte, para mudar a sua felicidade, para mudar a direção da sua vida. Nós lemos o texto que fala de Simeão, e eu lembro ainda, no ano de 2008, eu li um livrinho muito pequeno chamado Contentamento, que falava exatamente sobre a história de Simeão. E de uma forma incrível nos mostra o que esse homem significa. Olha como a Bíblia nos traz a biografia de Simeão. Começa dizendo: existia um homem chamado Simeão, que ele era temeroso, piedoso, ele temia a Deus, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele havia recebido uma revelação de Deus, de que ele não morreria sem ver o Salvador, a esperança de Israel nascer. Simeão recebeu essa promessa de Deus. E a Bíblia nos conta que a expectativa dele não estava nas circunstâncias, não estava nas pessoas, não estava naquele que errou com ele se acertar, ou naquele emprego que ele conseguiria, ou no desemprego que agora doía no seu coração, que a esperança dele estava numa promessa que ele recebeu de Deus, que Deus disse para ele: você vai ver a esperança de Israel nascer. Ah, queridos, esse texto eu acho lindo demais. Que diz que quando Simeão viu o bebê Jesus, o menino Jesus, ele pegou aquela criança nos seus braços, ele louvou a Deus, ele encheu a sua boca de louvor, e ele disse: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A sua boca se encheu de louvor, o seu coração se encheu de felicidade, porque ele disse: o que eu preciso eu tenho, não me falta mais nada e não vai faltar até meu último suspiro. Eu vi o Salvador de Israel. Quando ele descobre que Jesus é tudo, ele descobre que ele não precisa de mais nada. Quando ele descobre que a esperança de Israel é a esperança para o seu coração, ele descobre que não tem nada mais que o frustre. Se ele receber no outro dia a ligação dizendo: acabou o namoro, ele ia dizer: não tem problema. Claro que ele ia chorar, e claro que ele ia escutar um sertanejo universitário para curar essa dor. Mas ele tinha uma esperança maior, ele dizia: os meus olhos virão a salvação e tudo que eu preciso eu já tenho. Se ele recebesse a notícia: você está desempregado, essa porta fechou, ele ia dizer: eu tenho a esperança de Israel. Se ele recebesse a notícia: olha, tal pessoa falou mal de você, ele ia dizer: eu tenho a esperança de Israel. Eu vi o Salvador, então o que eu preciso eu tenho. A motivação que eu preciso eu tenho, a esperança que eu preciso eu tenho, a alegria que eu preciso ninguém consegue roubar, porque os meus olhos viram ela nascer. E desde o dia que Jesus nasceu, existe uma alegria para mim e para você que ninguém consegue roubar. Você consegue ser feliz nessa alegria? Você tem experimentado que Natal nos diz que o que nasceu no Natal é algo que nunca vai morrer? Que o que nasceu no Natal é algo que nunca vai acabar? Que o que nasceu no Natal traz uma força que você nunca vai encontrar em outro lugar para vencer todos os obstáculos da vida? Isso se chama contentamento. É Simeão dizendo: agora o que eu tenho dentro transforma o que eu vivo fora. O que tem lá fora não tem mais a capacidade de mudar aqui dentro. O que acontece aqui fora não tem mais o poder de transformar o que acontece no meu coração, porque os meus olhos viram o Salvador. Os meus olhos viram Jesus. Ed Renekiewicz, um pastor, ele escreve um livro falando sobre a palavra contentamento. Ele diz o seguinte: prefiro simplificar e trocar a palavra felicidade por contentamento, que defino como a capacidade de estar satisfeito, adaptar-se em qualquer situação. E ele diz mais: contentamento é uma satisfação de dentro para fora. Ele diz: olha, quando nós pensamos em felicidade, a gente confunde normalmente com alegria, com coisas que nos fazem sorrir. Então, para entender bem o que é felicidade, usando nosso vocabulário, eu acho que a palavra que define felicidade é contentamento,
Que contentamento significa você estar adaptado, contente e feliz em toda e qualquer situação que enfrentar. Você não depende mais do que acontece fora quando você aprende a ser feliz aqui dentro. Você não coloca mais a felicidade no e se, mas a felicidade no que. Não é mais e se acontecer, mas é no que eu tenho. No que eu tenho, e eu tenho Jesus. É interessante que a palavra contentamento, ela deriva do latim contento, que significa contido, e sugere a ideia de conteúdo. Nesse caso, contente é aquele que tem conteúdo em si mesmo, ou é capaz de usufruir o conteúdo da realidade na qual está inserido. Só para a gente entender um pouco disso aqui, no latim a palavra contentamento significa ter um conteúdo, ter algo. Um equilíbrio e um conteúdo, que nos traz a ideia de que quem é contente é aquele que tem um conteúdo em si mesmo, que não depende de algo que vai ser acrescentado, mas que já tem o que precisa. Então, quando eu digo que eu sou feliz, tem a ver com o que eu já tenho, e não com o que eu espero. E é por isso que nós deveríamos aprender essa verdade, também de Ed Renekiewicz, que ele diz o seguinte: a felicidade é muito mais um jeito de ir do que um lugar aonde se chega. Ser feliz tem muito mais a ver com o jeito que você vai do que o lugar que você vai chegar. Quem não é capaz de, e aqui ele cria uma palavra, presentificar a vida, nunca será feliz, pois a felicidade sempre estará um pouquinho à frente, assim que. Ele vai dizer então, aprenda. Felicidade, assim como Simeão aprendeu, tem a ver de um jeito de viver e não um lugar que eu vou chegar. A partir do momento que nós, como aqueles que conhecem o amor de Jesus, e que a resposta cristã para a infelicidade é presentear a humanidade com Jesus, nós podemos dizer: eu sou feliz agora. Eu sou feliz porque aquilo que eu preciso eu tenho. Eu sou feliz porque eu descobri que ser feliz tem a ver com como eu vou e não aonde eu vou chegar. A minha felicidade não está mais no assim que. A minha felicidade está agora eu tenho. Agora eu tenho. Para fechar, em outras palavras, em qualquer lugar, em qualquer companhia, em qualquer circunstância, existe a possibilidade de ser feliz. Existe a possibilidade de contentamento, mas somente para aqueles que sabem explorar sua riqueza interior, ou as potencialidades do momento, ou ambas. Fechando a mensagem dessa noite, toda a infelicidade do nosso coração pode ser transformada. Quando você aprender assim como Simeão, quem tem Jesus, tem tudo o que precisa aqui dentro. E não necessita mais daquilo que acontece lá fora. Jesus vai simplesmente nos abandonar das bênçãos que estão ao nosso redor? Não. Mas significa que a tua alegria, a tua satisfação, a tua felicidade tem um conteúdo. Se você tem vivido no assim que, essa noite eu te convido a viver o que eu tenho. Quer dar um passinho no dia 22 de dezembro de 2019 para transformar a tua felicidade no dia 24, 25 de dezembro, no dia 1º de janeiro, no dia 24 e 25 de dezembro do ano que vem? Troque o assim que pelo que é aquilo que eu tenho. Amém.